Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. No nosso Mais Que Um Hobby de hoje, eu trouxe um convidado que dispensa a apresentação, mas mesmo assim eu faço questão de apresentar. Ele é o fundador da editora Daimon, escritor do cenário Trevas RPG e do sistema Daimon, um dos maiores nomes do RPG nacional. O homem cujo trabalho influenciou uma geração inteira de RPGista. Com vocês, Marcelo Deldébio. E se você quer saber mais a respeito do Marcelo Deldébio, fica aqui comigo, que depois da vinheta a gente volta. Você ainda está aqui conosco? Se você ainda está aqui conosco, é porque você quer saber mais a respeito da vida do Marcelo Deldébio, né? O Marcelo Deldébio, ele está aqui hoje, é um prazer muito grande recebê-lo, justamente hoje que é o aniversário de 1 ano do meu canal, né? Então, assim, é uma dupla felicidade, o aniversário de 1 ano do canal, com a presença, né, do Marcelo. Marcelo, obrigado por ter vindo, é um imenso prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Salve, Fessora Nerd, tudo bom? E aí, galera que estão assistindo a gente, é um prazer estar com vocês. Esse canal é um dos mais divertidos que tem de RPG, explica as coisas direitinho, as regras, os sistemas e tal, então não tinha como não participar dessa festa, né? Então, obrigado pelo convite. Imagina, é um imenso prazer ter você aqui. E, assim, Marcelo, normalmente a gente faz esse bate-papo assim bem à vontade, né? E eu sempre peço, né, para o pessoal que vem aqui, eles falarem, né, um pouco a respeito de si mesmo, assim, deixando um pouco de lado o RPGista, né, e falando assim mais de quem é o Marcelo, o que ele gosta, o que ele acredita, os sonhos que ele ainda deseja realizar. Então, sinta-se à vontade para compartilhar, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam, né, conhecer mais sobre você. O pessoal que conhece, na verdade, é o pessoal muito antigo do RPG, assim, muito, muito antigo, né, que eu escrevo RPG desde 1995. Então faz muito tempo, mas acho que antes de jogar RPG eu era nerd, então por isso que a Fessora Nerd tem tudo a ver. Então quando eu era muito pequeno, meus pais, não só para mim, mas meus irmãos, a gente sempre comprava tudo que era quadrinhos, né, e livro e leitura. E a gente tinha o hábito, né, ele tinha o hábito de comprar aqueles gibis importados. Né? Então sempre que eu ia viajar, passar o fim de semana no sítio com meus pais, eles passavam ali na frente da banca que tinha ali na frente do Jockey Club. Eu não sei nem se existe ainda essa banca, né? Mas era uma banca gigantesca que eles traziam as revistas importadas. E aí a gente comprava a revista de super-herói. E um belo dia, né, meu pai trouxe, a gente comprou lá um RPG de super-herói, que era o Marvel Super Heroes primeira edição. Nunca vou esquecer, isso foi lançado acho que em 94, se eu não me engano. E a gente começou a jogar, e era mó barato, porque, putz, RPG, assim, em vez de você ler as aventuras do Homem-Aranha e do Capitão América, você tinha a chance de jogar com o Capitão América e com o Homem-Aranha. Pra quem já gostava de quadrinho, né, era uma maravilha. Então a gente começou por aí, e dentro desse jogo, depois que a gente descobriu o que era RPG, né, porque é importante avisar pra galera que tá assistindo que naquela época não existia nem assim, ideia do que fosse uma internet, né, as coisas eram feitas por carta, por banca, essas coisas, né? Então a gente achou aquilo lá e ninguém tinha a menor ideia do que era aquilo. Era um jogo que dava pra jogar com super-herói. E aí dentro desse jogo tinha uma chamadinha para comprar um AD&D da TSR primeira edição. Ainda era a primeira edição ainda. Ainda era a primeira edição. E aí a gente pegou, né, pediu, né, e o processo era super demorado, porque você tinha que encomendar, e aí os caras vinham com a importadora, e aí o negócio demorava meses, assim, até chegar. E o teu pai trabalhava com o quê, Marcelo? Oi? O teu pai trabalhava com o quê? Ele é administrador de empresa. Aí ele viajava muito, ele tinha mais contato com essas coisas, né?
Tinha, mas quem fazia todo esse intermédio era o pessoal dessa banca, né? E depois a gente descobriu uma outra livraria que chamava Forbidden Planet, que também é super famosa, né? Qualquer um que leu a Dragão sabe que tinha sempre uma propaganda no final da Forbidden. Mas a Forbidden não era uma loja de RPG, era uma loja de livro de arte, livro importado mesmo, de estudo de inglês, essas coisas. Mas de tanto que a gente encheu o saco do Peter, que ele começou a trazer os RPGs, né? E a gente foi juntando o pessoal que se reunia lá como importador. Era uma geração de Xerox, né? Naquela época era a era do Xerox. Então a gente só tinha dinheiro para comprar tipo um livro ou alguma coisa que caísse na nossa mão, e aí todo mundo o resto xerocava e a gente dividia, né? E aí de tanta gente que começou a pegar, ele começou a trazer. E aí ele começou a se meter a trazer e tal. Na Bienal do Livro depois, ele se estabeleceu como a loja de RPG, né? Tinha a Devir também. Na Devir também trazia quadrinhos, e aí depois eles começaram a trazer o GURPS. E aí foi nesse período que a gente entrou no mundo do RPG, né? Então a gente organizava eventos de RPG, micro-eventos. Depois a gente organizou a primeira convenção de RPG do Brasil, que foi a USPCon, que aí serviu de base. A Devir já ajudava a gente a fazer essa organização, que aí depois eles usaram de base para fazer o primeiro encontro internacional, que foi lá na Marquise de Ibirapuera, né? Então tinha um lotadaço, assim, um evento gigantesco para 30 mil pessoas. Então nesse momento, em 95, 96, era quando foi a era de ouro do RPG, que a gente chama. Você tinha, né, mais ou menos que idade, Marcelo? Quando eu comecei a jogar eu tinha uns 10 anos, mas essa parte que eu já tô te falando já é 10 anos depois, né? Quando é 95, então eu já tinha 10 anos como mestre. Eu já tinha aí 10 anos como narrador, jogando e tudo. E aí a gente começou a trabalhar com RPG, né? Estudar, a fazer processo junto do pessoal da Dragão, que foi quando eu publiquei o primeiro RPG, né? Mas antes a gente estava falando de como é que a gente jogava antes de existir Dragão. A gente juntava com o pessoal do colégio. E às vezes no final de semana a gente tinha o hábito de ir até a Forbidden Planet lá no shopping. Eu acho que nem era no shopping Pompeia ainda, e depois ele mudou para outro shopping. E antes era lá no centro da cidade. Aí a molecada ia até lá e se juntava e começou a ter esse contato entre os grupos, né, entre o pessoal. E a Devir também juntava a gente no Recado. Então o Recado foi um treco super importante aí pro começo do RPG, que eles mandavam uma vez por mês, e aí vinha no Recado tinha lá: vamos se juntar para jogar RPG num sábado. E aí tipo a meia dúzia de gato pingado de sempre. Era como fosse a internet, a rede social de hoje na internet. A rede social de hoje era os Correios. Você recebia uma cartinha com convite para o encontro internacional, né? Então era uma coisa assim mais séria, parecia um convite de casamento, assim, que aí você tinha que responder para Devir. Se você tinha que cadastrar sua aventura. Então era um outro processo assim que acho que hoje em dia parece alienígena, né, para o pessoal que está assistindo. Mas que funcionava muito, muito bem. E aí de super-herói a gente foi pro Dungeons & Dragons, né? E aí começou a jogar com medieval. E naquela época, assim, a gente nem conhecia Senhor dos Anéis aqui. Eu só fui conhecer o Senhor dos Anéis muito, muito depois. Verdade. Mais ou menos quando começou a sair aqueles filmes, né? Não, os filmes são de bem depois ainda. Bem muito depois. Né? Muito depois. Assim, aí tu disse que no caso tu tinha o quê? 8, 9 anos? Quando tu encontrou o primeiro livro da Marvel? Eu comecei a jogar com 10, em 84. Pois é. Eu nunca neguei, né, que acompanho seu trabalho e que sou fã, então eu assisto quase todas as entrevistas que você faz por aí. Então, assim, eu já sabia que você tinha começado através desse livro e tudo, né? Então, eu queria, assim, aprofundar um pouco mais. Então, diz pro pessoal em casa e diz pra mim como é a cabeça de um garoto assim de 10 anos que de repente ele topa com uma realidade assim totalmente diferente, né, daquela que ele vive. Como é que pensa assim uma criança nessa faixa etária, né? Eu sempre defendo que tem muita gente que diz RPG não é para criança, mas eu sempre defendo exatamente o contrário, né? Que eu acho que essa idade de 10 para 12 anos é a idade onde a imaginação está no seu
ponto mais alto, né? Eu acho que sim, ainda mais naquela época que não existia computador, então você tinha que ler. Então o RPG, assim, eu tenho vários amigos que aprenderam inglês porque eles precisavam do dicionário para conseguir ler os livros, né? E desenvolve a imaginação, o senso de estar em grupo, né? Eu vi que você colocou ali como você conheceu o RPG de mesa. Naquela época era chamado de RPG. RPG, não tinha diferenciação, né? Era RPG de computador. E hoje a gente já perdeu até esse título, né? Que hoje RPG, você falar pra molecada, eles falam de World of Warcraft. Isso. E o World of Warcraft vem tudo pronto, né? Então o RPG de mesa ele ainda é muito melhor do que o do RPG de jogo, porque ele te forçava a ler, te forçava a escrever, criar as aventuras, trabalhar na descrição das coisas e fazer todo esse processo, né, que hoje em dia a molecada não tem mais, eles perderam isso, eles não têm mais criatividade, tá muito difícil, né, eles não leem, eles não têm vocabulário, eles não têm maneira de se comunicar. Eu tenho visto que a minha filha tá nessa idade, eu vejo ela conversando com os amiguinhos dela, os caras, parece que eles falam por hieróglifo, assim, pelo WhatsApp, e não sabem escrever, não sabem ler, não sabem se comunicar, né? Então o RPG para aquela geração, eu acho que ele fez toda a diferença do mundo, né, pro pessoal que cresceu jogando RPG, né, cresceu indo em banca de jornal, comprando os quadrinhos, lendo, participando dessa vida social, né? É incrível como, assim, na nossa geração, né, tudo era muito difícil, né? E hoje tudo é muito fácil, né? Hoje em dia é muito fácil você conseguir o livro de RPG, hoje em dia é muito fácil você comprar, né? Tem vários locais, tem a internet, né? Tem canais como esse aqui pra gente conversar sobre o assunto. No nosso tempo não tinha nada disso, né? Só tinha mesmo, como ele disse, né, que eu sempre defendo, tudo começa na escola, né? Os grupinhos de amigos nas escolas que começava a gostar, né, e começava a jogar. E aí a história foi se escrevendo, né, as pessoas foram compartilhando. Mas a nossa geração hoje em dia é muito dependente da internet, do cinema, né, dos videogames, né. A gente jamais vai tirar o mérito do World of Warcraft ou o mérito desses jogos, né, multiplataforma. Mas o RPG, a imersão que ele produz é muito superior, né, ao videogame, muito superior. Me diz assim uma coisa, e qual foi assim a tua primeira experiência como narrador? Qual foi o primeiro sistema que tu narrou? Foi o Marvels. A primeira experiência de narrador foi tentando copiar as historinhas e as aventuras que a gente já tinha no gibi, né? E depois a gente começou a criar um personagem novo, porque não tinha os X-Men, né? Depois tinha um suplemento dos X-Men, mas demorou muito, então a gente tinha que ficar criando os poderes. E aí juntava a galera da escola, assim, tinha vários debates sobre quanto que era a força do Colossus, quanto que era poder do raio-x do Ciclope, dos então raios. Você foi o seu primeiro narrador? Eu tive que ser, não é que eu fui não tinha mais ninguém, não né? existia outro. Aqui no Brasil acho que tinha 3 pessoas e todo mundo espalhado, né? Tinha uma meia dúzia no Rio de Janeiro, um outro lá em Porto Alegre, tudo pessoal que fez intercâmbio, mas ninguém se conhecia. E em São Paulo acho que a gente foi um dos primeiros. Então simplesmente eu fui o narrador porque não existia outra pessoa que soubesse. Então eu tive que, obrigatoriamente, eu fui narrador dos grupos, e tinha vários grupos, então até a gente treinar outro pessoal, e eu sabia inglês desde criança, né? Então, o que já facilitava para você ler os livros, demais, né? Então eu tive que ensinar o pessoal que não sabia inglês a narrar, e aí eles começavam a criar as aventuras. Então teve todo um processo para você ensinar os outros mestres, né, os outros narradores. Então não teve jeito. Essa primeira experiência foi que eu gerenciava o mundo inteiro, e aí várias campanhas a gente jogava tudo no mesmo mundo, né, no mesmo cenário, e aí tinha que anotar quando um que jogava ia acontecer alguma coisa, uma coisa afetava o outro grupo. Já era uma ideia, a gente já tinha um mundo de um tipo World of Warcraft, só que no papel, né? Só que era tudo, e aí você já tinha um cenário de vocês mesmo, criado por vocês mesmos? Não, a gente jogava no Forgotten Realms. Forgotten Realms. No cenário. Começando no mundo genérico, né? A primeira edição era Greyhawk. Mas aí veio os livros que veio numa caixa do Forgotten Realms, que era bonitona. E aí a gente desencanou, e aí a gente fez um mundo que era metade Greyhawk, metade Forgotten.
misturava os mapas e misturava os personagens, né? Então nunca foi nada muito oficial, a gente nunca usou os livros do jeito que tinha que usar, né? Até porque não tinha ninguém que ensinasse, então vocês tinham que confiar na própria intuição de vocês. Saco também. Naquela época não tinha ninguém ditando regra, dizendo como fazer, né? Não, então a gente ia colocando do jeito que a gente quisesse. Então misturava os magos, misturava os monstros, misturava tudo. Não tinha ninguém para dizer que não podia, e vocês faziam o que achavam melhor, né? E me diz assim, dos cenários, sistemas que tu narrou nessa época, qual aquele que tu gostava mais e que influenciou mais futuramente o teu trabalho? O D&D segunda edição. Depois eles mudaram para a segunda edição, aí que é um livro que a gente conseguiu comprar pela Devir e pela Forbidden e tal, e aí era um livro que mais pessoas tinham. Então a gente largou a primeira edição rapidinho, e aí acho que a segunda edição me acompanhou por uns 15 anos. Assim. Bastante tempo. Foi o sistema que a gente mais mestrou. Era um sistema excelente também, né? Me diz assim, como foi antes? A gente sabe que você teve, né, o seu tempo de trabalho com a Dragão, né, e tudo, e que o primeiro Trevas ele já saiu nas páginas da revista, né, e tudo. Mas antes desse contato com a Dragão, você já escrevia RPG? Já tinha algum livro? Não profissionalmente, eu já escrevia porque a gente escrevia as aventuras, a gente fazia todo mundo que ia jogar comigo, tinha que escrever a aventura do herói, criar o background, colocar os monstros, então já tinha um trabalho, mas não era nada profissional. Então nem passava pela tua cabeça a ideia de criar um livro, ainda não passava ainda? Ou tu já tinha essa... Não passava pela cabeça. Eu tinha uma ideia de escrever um livro, mas era uma enciclopédia de mitologia. Era um outro trabalho não relacionado com RPG, né? Mas era uma coisa que já me pautava desde criança, que era fazer um trabalho de pesquisa com todos os deuses que tinham no mundo e tal. Então isso era uma coisa que eu fazia, mas como assim não existia computador naquela época? Em 95 tinha os primórdios, assim, então era Word, no TXT e tal, então não existia essa ideia de tipo, vou escrever um RPG, vou escrever um... Inclusive você realizou esse sonho, né? Eu cheguei a comprar a enciclopédia de mitologia, né? Você chegou a concluir, muito completa, e naquela época realmente seria uma tarefa muito difícil sem a internet catalogar tantas divindades, né? Tanto conhecimento, né? Hoje em dia a internet até populariza mais isso, né? Mas naquela época era uma tarefa hércule, né? Isso. Era isso daí, a gente só começou a pensar em escrever qualquer coisa na faculdade mesmo, porque aí a gente já tinha acesso ao fanzine da Polo, a gente já conseguia trabalhar com essas coisas, e aí teve uma ideia de criar um mundo em conjunto, diferente, mas era tudo meio baseado na D&D mesmo. Tô entendendo. E a tua formação universitária foi em que área? Eu fiz 2 anos de engenharia, daí depois eu vi que a parte de criação estava mesmo na arquitetura. Daí eu aproveitei para pegar todas as bases da arquitetura na engenharia, né? Então eu fiz estudo de engenharia civil, e aí depois fui para arquitetura e me formei arquiteto. Depois eu fiz pós em semiótica, história da arte e religiões comparadas. E me conta, como é que foi assim o teu encontro com o pessoal da Dragão Brasil? Como foi que vocês se conheceram? De onde veio, né, a ideia da criação da revista? Como surgiu assim a ideia de você escrever o Trevas? A revista já existia independente, né? É tudo do Cassaro. Ele trabalhava com uma revista de videogames, se eu não me engano, e aí depois teve a ideia de fazer uma Dragon Magazine. E aí, mas como era o período daquele boom gigante, a editora Abril tinha a Dragon Magazine de verdade, né? E aí eles tiveram que mudar o nome, né, para não ser processado. E aí, em vez de Dragon, virou a Dragão Brasil. Pro pessoal que é mais novato, né? A Dragon Magazine era a revista, falava sobre o D&D, não é isso?
Isso, era a revista da Editora Abril. Editora... E da Dragão Brasil podia falar de qualquer uma, né? Então, como ele tinha contato lá com o pessoal da Devir, o pessoal da Devir nunca incomodou, nunca encheu o saco, aí a gente fazia, né? Ele fazia as matérias de GURPS, de vampiro, etc e tal. Mas assim, eu era só colaborador, eu encontrava com o Cassaro, tipo, no fim de semana, na Forbidden, para entregar as matérias e só, né? Eu nunca participei de pauta, Não, claro. Escolher matéria, essas coisas. Uhum. Mas assim, aí no caso você já conhecia ele? Já antes de começar? Eu conheci por causa da revista, né? Aí ele te convidou para fazer essas reportagens, né? Como hoje chamaria de freelancer, não é isso? Isso. Hoje seria um trabalho como freelancer. Mas assim, no início, lá quando tu começou a escrever, né, eu até tenho isso num dos vídeos que eu fiz sobre o Sistema D'Água, que tu usava um pseudônimo, né? Tu usava o pseudônimo Erasmus. Era para escrever no Politreco, a gente escrevia no fanzine e aí cada um tinha um nome de mago, de guerreiro. E Erasmus era o nome do mago que eu jogava na Poli. Era um mago. Era um mago. Mas, assim, foi só a criação sua ou havia, assim, alguma referência com algum personagem histórico? Não, ele era um mago de AD&D mesmo. Ele chegou até o 12º nível. Viu? Eu ganhei. Meu marido achava que era por causa do cantor. Eu digo, não, você tem alguma coisa a ver com RPG. Cara, eu não conheço nenhum cantor que chama Erasmus. O menino Erasmo Carlos... né? Cara, se eu te falar que eu não acompanho MPB, essas coisas, eu fico assustado, mas não teve absolutamente nada a ver com então o pseudônimo era tipo obrigatório, todo mundo tinha que usar. Todo mundo tinha, então cada um tinha um. Beleza. Questor, Kuraki, Eagle Eyes, Shadowware, cada um tinha um nome diferente, assim. Que era também era uma coisa que se alguém não conseguisse escrever a matéria daquele mês e tal, aí outra pessoa podia escrever e não ficava desfalcado. Então era um jeito que a gente fazia de você ter as pessoas que faziam o fanzine e ao mesmo tempo não ter as pessoas que faziam se precisasse cobrir ou fazer alguma coisa diferente. Uhum. Aí, no caso, nós temos um RPGista que iniciou, né, com quadrinhos, super-heróis, aí depois foi para o mundo medieval do D&D, e assim, de onde saiu a inspiração para escrever Treva, para escrever, né, esse cenário de terror, né, meio sobrenatural, envolvendo criaturas, né, mitológicas e com esse pano de fundo de religião? O que foi que te influenciou? Você tá vendo aqui atrás, né? Verdade. Na verdade, o Trevas ele é baseado na vida real. Essa é a pegada do Arcano, né? Ele começou com o Arcano, antes do Trevas. Que o Caçado a gente tinha ideia de, putz, se Abril tem um RPG em banca de jornal, a gente também vai ter. E aí eu era o cara mais indicado para escrever, porque eu era o cara mais experiente, o cara que conhecia mais RPG e tudo. E a gente já tinha um cenário mais ou menos criado dentro da Poli, né? Então ele falou assim, então vamos fazer esse jogo, né? E aí a gente pegou os Grimórios de verdade... A gente pegou Anjos, Demônios de verdade, sistema de magia baseado na Cabala de verdade. A parte de regras era feito em porcentagem, porque o pessoal era engenheiro, então eles tinham a ideia de que, putz, tem que dar o tiro, vamos calcular tudo em porcentagem. Porque no final das contas, se você está jogando um D20 e com bônus e tal, tudo é porcentagem. Então a gente falou, para que vai jogar um D20? Então vamos direto pro core da coisa. E aí eles fizeram um sistema. Mas o sistema é muito doido, porque ele é logarítmico, então a cada tantos espaços ele dobra e tal. Por trás da parte fácil de jogar os dadinhos lá de D100, tem toda uma matemática muito realista, né? Então o jogo ele tinha uma regra muito boa para simular qualquer coisa, você podia adaptar qualquer coisa. Então acho que isso foi um dos pontos fortes que a galera gostou. E o pessoal naquela época gostava de fazer conta, né? O nerd daquela época
ele era muito diferente do nerd de hoje. O nerd daquela época era inteligente. Verdade. Ele era o cara que gostava de estudar, gostava de matemática, gostava de ler, sabia ler e escrever. Então era um pessoal que adorou o sistema, né? E aí a gente publicou pela Dragão. Então tinha um cenário medievalzão realista. Então não havia assim, não houve assim digamos assim, não houve assim um choque, né, do jovem pelo fato de ser porcentagem, foi aceito com normalidade. Nada, os caras adoraram, assim, mas era um outro público, né, era o pessoal que gostava de estudar. Então a galera já adotou ele de cara e começou a jogar e criar as aventuras de cara. Tanto que às vezes quando o pessoal não tinha os dadinhos, eles usavam cronômetro para marcar. Aquele centésimo de segundo. Então o cara apertava o cronômetro, apertava de novo e dava uma rolada de dados. Então o pessoal se virava, né? Tinha que se virar com o que tinha. Mas basicamente foi isso. E aí fez tanto sucesso que eu falei assim, pô, vamos fazer então agora um moderno. E aí o Caçaro fez o Invasão, que era o mesmo sistema, só que arquivos X, né? Na época o arquivo X era o que estava... era um sucesso medonho, né? Então a Invasão foi inteirinho baseado no arquivo X. E aí o Trevas era o arquivo X, só que com anjos e demônios. Tô entendendo. E aí a gente pegou maçonaria, pegou a parte da Golden Dawn, a parte de druida, Rosa Cruz, tudo isso de livro mesmo. Então todos os nomes que tem no Trevas, né, a magia, a árvore da vida, toda essa pegada a gente trouxe de livros de magia medieval mesmo, né? E isso que também foi a segunda sacada excelente do cenário, que foi usar banca de jornal. Que aí a gente usou a ideia de que, como a Dragão tinha a oportunidade de colocar as coisas em banca de jornal, que era com uma tiragem absurda, né? Então a gente fazia tiragem às vezes de 20 mil, 25 mil livros. Ao contrário do livro normal que vai para a livraria, né, que a tiragem era de 500 ou de 1000 livros. Então a gente fazia uma tiragem tipo 20 vezes maior do que qualquer outro livro que tinha e conseguia distribuir no país inteiro de uma vez só, né, usando a banca de jornal. A banca de jornal foi a internet daquela época. E aí a gente atingiu uma quantidade absurda de jogadores, assim, tinha muita gente, todo que era escola, os caras tinham ali um RPG, eles jogavam Trevas, jogavam a D&D, né, porque a Abril também fazia as tiragens gigantes do Dungeons & Dragons. Aí de Ouro também foi pra banca com Shadowrun na época. E a Devir tava com o GURPS e com o Vampiro, mas eles faziam a distribuição mais devagarzinho, por livraria. Tô entendendo. E olha, a gente só tem a agradecer essa ideia maravilhosa, porque, por exemplo, eu que sou aqui, né, do Ceará, no Nordeste, naquela época, eu não teria como ter acesso ao RPG, a não ser que fosse pelas bancas. Então, assim, a Dragão Brasil, né, o trabalho de vocês, né, de escrever, tanto a Dragão Brasil, como posteriormente a editora Diamond, né, fazendo livros de qualidade, em preço acessível, né, para que as pessoas pudessem, porque além da questão da dificuldade, tinha também a questão do preço, né? Como os livros vinham de fora, eles tinham que ser traduzidos, tinha todo aquele trabalho, né? Então eles chegavam ao consumidor por um preço um tanto quanto salgado, né? Eu, pelo menos, filha de... meu pai vendedor, ambulante, minha mãe dona de casa, tá entendendo? Então eu precisava trabalhar para ajudar em casa, não tinha como dispor de dinheiro, comprar, né, um livro de 200, 300 reais, né, porque eu digo 300 reais, porque você fosse jogar D&D, você tinha que ter os 3, né, livro do mestre, narrador. Então com 50 reais eu comprei o Arcano, na época, tá entendendo? E se eu fosse comprar o D&D, ia sair por 300 reais. Eu já compraria o quê? 5 livros, né? Então, que isso tudo facilitou bastante, né, o RPG se espalhar pelo Brasil todo. Se não fosse por essa ideia de colocar em banca, mas depois a gente teve uma segunda ideia, que a gente teve que sair dali da Dragão e montar a Diamond, né? Que a ideia no comecinho seria lançar os livros de RPG e tal pela editora mesmo, na Talismã. Acho que era Talismã na época. Que hoje é Jambu, né?
Mas aí nesse ponto ficou a gente arrumou um sócio, então o Norson também foi um dos caras que foi um dos principais nomes do RPG, né? Apesar dele não aparecer muito assim com o rosto, mas se não fosse pelas ideias dele e por a gente ter feito a publicidade, toda essa distribuição em banca de jornal, acho que o RPG hoje não seria nem metade do que ele é hoje. Não, com certeza. Então aí a Dragão passou a investir no 3DT, que era o sistema deles. Com videogame, eles teve uma época que eles licenciaram um monte de jogo de videogame, né? Então a Capcom. Então eles faziam as coisas de Naruto, de Pokémon, de Street Fighter, dessas coisas, e jogavam em banca com um sistema que era muito simplesinho. E até hoje eu elogio muito o Cassaro por essa decisão, porque o nosso sistema era muito complexo. Ele era muito realista, né? O cara tomava uma facada, morria, tal. E para super-herói e tal, eles fizeram um jogo que era bobão, assim. Você jogava os dados de 6, que você roubava do War, e aí você conseguia jogar com tal. Então foi uma puta de uma sacada, e aí o 3DT explodiu. Explodiu, enquanto a gente estava na banca de jornal e a gente trabalhava com um público mais adulto. Então, assim, se você perguntar para os jogadores antigos, eles começavam a jogar com 3DT e aí depois eles iam pro Trevas. É verdade. Aí depois D&D, aí depois o universo inteiro, né? E eu sempre depois entravam para todos. E eu sempre costumo dizer que o 3DT ele conseguiu alcançar um público que não era necessariamente nerd. Né? Pela Sim. sua simplicidade, pela sua facilidade, ele conseguiu alcançar pessoas que não tinham conhecimento, às vezes nem gostavam de quadrinhos, mas assistem a televisão, né? E aí, quer dizer, com o 3DT popularizou-se o RPG de uma forma, né, nunca antes vista. Então foi realmente uma sacada muito, né, muito interessante, embora o próprio Cassaro diga, né, que era só uma curtição, ele não tinha realmente intenção de lançar, né, o 3DT como sistema, né. Não, mas foi a decisão mais acertada que eles tiveram. Porque senão a gente ia ficar no sistema do Invasão, no do Daimon, que era muito complexo. Então, ele não era muito bom para criança, sei lá, eu de 10 anos, 12 anos. E aí o público de RPG, a gente tinha feito um monte de estudo, né, nas bienais e nos encontros internacionais, e a galerinha começava ali com 12, 13 anos, 10, e aí o 3DT baixou essa média para 10, 12. Aí o cara jogava 13, 14, 15, 16, aí tinha que prestar vestibular, 17, 18, cursinho, e aí já meio abandonava. E quando a galera entrava na faculdade, cada um ia para um lado. Ficava mais difícil jogar. E aí ficava muito difícil de se encontrar o grupo. Então a vida útil do RPGista, ela era esse pedaço. E o 3DT ele trouxe para menos. Então a gente conseguiu fazer com que um volume absurdo de gente jogasse RPG nessa época, né? Pura verdade. Por isso que a gente chama de era de ouro do RPG, porque acho que nunca teve, nunca vai ter. Realmente. Muita gente que joga. Muita gente fala assim, não, mas hoje um monte de gente joga RPG. Mas se você perguntar pro molequinho o que é RPG, ele vai falar que é World of Warcraft. Do videogame, ele vai dizer. Que é videogame, então. Eu faço isso muito na escola, viu? Eu falo, eu jogo RPG. Aí eles começam, Deus da guerra, joga isso, joga aquilo. Não, eu jogo RPG. Aí foi que eu resolvi cunhar o termo RPG de mesa, para diferenciar, né? Inclusive no canal, uma vez uma pessoa me perguntou, vem cá, por que tu fala RPG de mesa? Eu sempre achei que só existia um tipo de RPG. Eu digo, não, é para deixar bem claro que é o RPG, né, sem utilização de tecnologia, né, o RPG de mesa, a gente senta e joga ao redor da mesa, né, mas assim, é como você disse, a maioria do pessoal pensa logo em videogame, né, você fala RPG, eles pensam em videogame, né, e no nosso tempo, quando falava RPG, a gente sabia-se exatamente do que estava falando, né, o pessoal já tinha uma certa noção, né, e me diz uma coisa, tu escreveu muita coisa, né, foi muitos livros, né? Com a ajuda do nosso, essa inteira aqui é minha. Né? Com a ajuda do nosso, de outros títulos de outros. Eu tenho romances que eu escrevi também, contos de terror.
eu participei de antologias, eu tenho os livros de história da arte, eu tenho os livros acadêmicos publicados, então eu tenho assim, muita coisa. Fora essa parte acadêmica, né, da história da arte e tudo, eu sabia. Agora, dessa tua carreira como romancista, eu não tinha conhecimento, né? Porque você chegou a escrever também essa parte da ficção, né, de romances. Vários contos. Teve uma época da Bienal que a gente fazia, o pessoal de outras editoras juntava e falava assim: escreve um conto sobre vampiros, aí, escreve um conto de terror de anjos, e aí eles juntavam em antologias, assim, né? Que legal. Depois quero os nomes para eu ir atrás e dar uma lida, viu? E me diz uma coisa, Marcelo, dentre esses, vamos resumir só para os de RPG, né? Porque foram muitos e em muitas áreas. E só no RPG você escreveu bastante, né? Foram vários suplementos, guias, manuais, etc. Tudo, né? Alguns você fez sozinho, outros você fez com seus colaboradores, né? Mas me diz uma coisa assim, dentre todos esses livros que você escreveu, qual é assim o que mais você gostou de escrever, o que te deu mais prazer, assim, o teu xodó? Esse aqui foi o meu xodó. A gente tem vários, cara. O Trevas, terceira edição, foi muito legal porque ele tava para ir para a banca, ia para gráfica, e aí aconteceu a queda das torres gêmeas. E aí a gente parou tudo que estava fazendo e aí conseguiu pegar umas páginas para incluir isso, né? Então a gente foi o primeiro RPG que já falou disso aí que aconteceu, assim, tipo, na semana seguinte da coisa. E foi pra tudo que era banca. Então o Trevas, ele é um que chama muita atenção, né? Porque eu tive casos de pessoas que eu encontro na rua, ou encontro em algum lugar, e aí o cara veio falar assim: pô, você que escreveu, você que é o Deodébio, se não fosse pelo Trevas eu não teria entrado na faculdade, porque eu não gostava de escrever, e aí eu joguei RPG, e aí eu peguei o hábito de leitura e de escrita e tal. Então ele chama bastante, mas eu gosto muito da série do RPG Quest, porque ele é muito mais simplesinho, ele é fácil, ele é gostoso de jogar, e aí depois ele virou jogo de tabuleiro também, né? Então eu gosto bastante dessa série. Eu gostava dos livros que a gente fazia de armas, que é os guias de armas, que era uma coisa assim que, se a gente parasse para olhar, era inútil, porque todas as armas faziam um D6 de dano e era só para dar uma vida, uma, né, descrição, né, para poder as pessoas poderem imaginar o tipo de arma, né? E era muito difícil, porque sem internet a gente tinha que ir falar com a polícia, falar com o pessoal, ver que arma que tinha, conseguir catálogo, ir em feira, né? Então isso dava um puta de um trabalho para compilar. Foi uma grande a gente teve várias edições, porque ele ficava obsoleto muito fácil. Porque a indústria de armas era muito maior. Não parava, né? Como ainda não para, né? É igual o guia de carros. A gente fez um guia de veículos que, no tempo que a gente lançou, no que ficou circulando em banca, quando voltou para a editora, ele já estava defasado. Pra tu ver, eu tava conversando recentemente com um amigo meu que ele é mais viciado, né, em D&D, né, Pathfinder, né, esses jogos medievais. E ele dizia: olha, do Daimo, o que eu gosto mesmo são os guias. Eu sempre uso os guias de arma medieval, os guias de arma, né? Então, quer dizer, até mesmo as pessoas que não utilizavam o seu sistema, elas gostavam da descrição das armas, né? Porque o que você diz assim, todas tinham o mesmo valor de ataque, mas a descrição era muito legal. Você saber quais delas cabiam numa jaqueta, quais você tinha que esconder num paletó. Então, tudo isso, né, ajudava, porque a gente não tinha internet para pesquisar na época, né? Então muita gente que comprava esse livro era policial, colecionador de arma, era uma pessoa que não tinha nada a ver com RPG, então ele vendia, tanto que foram as nossas maiores tiragens, assim, porque tinha um público que gostava de arma, que comprava o negócio e nem via que era RPG, eles queriam saber o calibre, comprimento e os dados técnicos das armas, né? A cadência, né? A cadência do vírus. Eu imagino. E me diz assim, Marcelo, como é que foi ser um escritor de RPG com foco no terror sobrenatural, né? Que usava como pano de fundo a mitologia e a religião, num país extremamente religioso como era o Brasil da década de 90? Então,
Então, naquela época a gente não tinha ideia, né? A gente brigava, mas como não tinha redes sociais, então vinha um pastor encher o saco, você mandava e aí xingava ele muito e pronto, e ficava por isso mesmo. Você não tinha aquela repercussão do Facebook que alguém postou e dava ecos e tal. Então a gente não tinha muita noção. A gente descobriu mesmo o poder que esses caras tinham quando aconteceu o assassinato de Ouro Preto, e aí bateu no Fantástico, e aí no dia seguinte a gente olhou e viu que o tamanho da bolha de RPG era uma bolha miserávelzinha de minúscula. Né? E comparado com o Fantástico da vida, a gente não teve nem chance, foi um massacre. Né? A indústria do RPG, ela sofreu uma dizimação, literalmente, assim. Né? E assim, a mídia acabou com a gente. E o pior, assim, né? Minha cachorra chegou já no portão, ela fica assim. Mas o pior, né? Baseado numa coisa que não tinha como a indústria do RPG controlar, né? Não tinha tinha necessariamente a ver com o RPG, né? Eles simplesmente chegaram no local, encontraram os livros lá e já começaram a dizer... Não encontraram nenhum livro lá, isso é mentira. Não encontraram, né? É tão absurdo que você acredita, até hoje, 20 anos depois. Nunca encontraram nenhum dos livros lá. Então, o que estava acontecendo é que estavam investigando o assassinato, e aí um cara de das repúblicas que a menina ficou falou que ela no cemitério parecia uma aventura de RPG. Sério? E aí quem apareceu depois foi um candidato a vereador evangélico, um cretino, que ele já tinha tentado proibir os jogos de videogame, e aí eles inventaram os nomes dos jogos, e aí eles entraram isso no Ministério Público, e aí queriam proibir o Vampiro, o Demônios e o GURPS Illuminati. Então era o Vampiro da Devir, o Demônios que é meu, e o GURPS Illuminati que era da Devir. Mas os caras não tinham nada a ver, nunca ninguém achou nenhum RPG. Nem sequer indicação de que a vítima jogava? Nada, nunca jogaram, eles nem sabiam o que era RPG. O que era o RPG, né? Simplesmente viram uma oportunidade de ferrar com algo que eles não gostavam, aí pegaram, né? E foram em frente, né? E como sempre a mídia não quer saber se é verdade, ela só quer sensacionalizar, né? É trazer aquela, né, sensação e tudo. E me diz uma coisa, ainda sobre essa questão. Na verdade, até lei na cidade chegou a ser criada, né? Proibindo o RPG em Ouro Preto. Foi uma repercussão assim, muito, muito grande na época, né? Chegou, foi absurdo, foi na televisão, eu fui em vários canais de televisão para discutir isso, discuti com o delegado ao vivo no programa, bate-boca com os caras, com o pastor. Então teve uma treta gigantesca, só que ficava na televisão, como não tinha CD, não tinha como gravar, não tinha como ver depois, não era YouTube. Então, se você não gravou no VHS e a pessoa não assistiu no Fantástico, ela não sabia o que acontecia. Não era hoje que você só bota lá no YouTube e tá lá, né? Pra você encontrar a conversa, tudo era muito... Naquela época era muito fácil realmente e aí esconder as coisas. Rasgando o livro das crianças, jogando revista fora, queimando o livro do Harry Potter. Os caras não queriam nem saber o poder que a mídia tinha, né? Era absurdo. E nem sabiam elas, né, que aqueles livros, né, que tinham aberto assim, a mente de tantos jogos, como você mesmo disse, o rapaz disse, né, eu só fui para a faculdade porque conheci seus livros, porque o RPG ele ajuda a desenvolver o amor pela leitura, o raciocínio lógico, o trabalho em equipe, né, tanta coisa boa que essa juventude, tanto da década de 90, da década de 2000, como a de hoje precisa, né, precisa tanto, mas infelizmente a ignorância no nosso país, né, principalmente naquela época era uma realidade, né, que a mídia utilizava para controlar, né, as pessoas. E putz, a gente acompanhou toda a decadência do estudo no Brasil pelo RPG, porque quando a gente tinha a editora, a gente recebia muita carta. Uhum. Então, o pessoalzinho escrevia assim, eu tenho 10 anos, o moleque de 10 anos escreveu uma carta inteira, manuscrita, elogiando e perguntando e tirando dúvidas sérias, tal.
Aí, conforme foi aumentando, vinha as cartas maior, cada vez com mais erro de português. E aí, a hora que começou por e-mail, a coisa descambou, assim, começou a vir umas cartas terríveis, o cara que não sabe concatenar. Aí, nego perguntando coisa que tava no manual. E a hora que surgiu a rede social, o negócio degringolou totalmente. Então, dá pra perceber que o nível do jovem vai caindo, assim, intelecto. É verdade. É muito triste isso. É muito triste. Eu, como professor, concordo plenamente com você que é isso que está acontecendo mesmo. Começa com aquele negócio de abreviar, né? A coisa nos bate-papos você vai abreviando. Quando a fé o menino não sabe mais escrever a palavra direito, né? Os erros de concordância. A nossa educação, ela pegou uma curva em algum lugar e só Deus sabe onde ela foi, descambou mesmo. Mas é assim, a gente vai lutando para tentar restabelecer novamente esse ponto. É difícil. Mas me conta assim, Marcelo, essas agrúrias, né? Digamos assim, esse preconceito, nessa discriminação que vocês sofreram por conta, né, da ignorância, né, de algumas pessoas que não entendiam, né, a profundidade do trabalho que vocês estavam tentando fazer. De alguma forma, influenciou que você parasse de escrever para o sistema Daimo e optasse, por exemplo, pelo RPG Quest, né, que é um sistema menos livre de preconceito? Não, o RPG Quest ele só existe por causa disso. Porque depois, a hora que teve o baque, né, a gente costuma brincar que fala que acabou a Era de Ouro e aí começou a Era de Prata, né? Porque a Era de Prata por brincadeira, porque eram os caras dos animes. Que tinha acho que era o Jaspion, que ele tinha uma armadura de prata e o Jaspion tava na capa dos pôsteres de uma das primeiras eventos, né? Porque aí a gente falou, putz, agora começou a Era de Prata. O que aconteceu foi que os eventos de RPG que tinha antes tinha patrocínio, né? Coca-Cola, Banco do Brasil, tinha prefeitura, fornecia os lugares, as mesas, então tinha uns eventos gigantescos. Depois de Ouro Preto, ninguém queria ver RPG nem pintar de ouro, assim, ninguém, né? Então Coca-Cola não dava mesa, ninguém queria associar a marca. Então, tanto que a Devir, até hoje eles mudaram, não chama mais de RPG, chama de jogo de interpretação de papéis. Eles não usam mais o termo, né? Foi banido. E sem ter esses eventos, a galera que vivia de fazer evento de RPG começou a fazer evento de anime. Então é nessa época que surge Anime Con, Anime Friends, todos esses eventos, Sana. E aí isso foi mudando. E a galera que vivia de produzir RPG em banca e tal, a gente não conseguia mais distribuir para livraria, porque você tem muita distribuidora que era de católico, que era de evangélico, e aí os caras não recebiam mais RPG. Então a coisa perdeu muito nessa... E até mesmo os que não eram de uma determinada religião ficavam receosos, né, de serem atrelados a algo que estava nas TV, né, como algo, digamos assim, diabólico, né, que tinha levado pessoas a cometer crimes e tudo. E ainda tentaram mais 2 vezes, porque teve mais 2 outros crimes que tentaram falar que era do RPG. Teve o Guarapari, que era um latrocínio, e teve um outro que era um cigano que tinha enforcado e tal. O cara não sabia nem ler nem escrever, mas aí falaram que era do GURPS, porque o GURPS ensinava a enforcar e tal. E porque era o pessoal do vampiro, né, que eles andavam fantasiados. Os góticos, então tinha todo um estereótipo em cima, né? Então não foi só, aquele lá foi o primeiro, mas aí teve o segundo crime. Aí cada vez que tinha outro crime e os evangélicos jogavam em cima do RPG, o lixo virava inteiro de novo. E aí era mais 6 meses, 1 ano para explicar. E aí depois de Guarapari ainda teve mais um terceiro lance, né? Então nessa parte foi caindo as vendas, né? A gente não conseguia mais colocar os títulos de demônios, de anjos assim, em banca. Então a gente fez o RPG Quest, que era uma tentativa assim também foi para banca de jornal, que era de fazer uma coisa mais simples, mais de tipo Camelot, mitologia grega, uma coisa bem mais simplesinha, água com açúcar, para
influenciar, né? Para deixar as mães mais tranquilos, os pais mais tranquilos. Mas aí logo em seguida, depois de 2006, 2007, que aí não tinha mais evento, a Devir tentou fazer os encontros ainda pagos, mas aí não conseguiu, dava muito prejuízo. Tentou colocar as mesas de RPG nos eventos de anime, mas também não dava certo, porque era muito barulho e era muito pouca mesa. E aí a coisa foi implodida, assim, né? Tanto que aí depois a gente fala que foi a brincadeira que fala que é a época que o RPG morreu. E foi a época mais ou menos que eu saí. Meu sócio também ele falou, olha, não tá dando. Ele prestou concurso público, ele virou auditor e eu voltei a projetar, né? Eu trabalho projetando casa de praia, mansão de praia. E falei, o RPG tá como hobby, a editora tá fechada. E a gente publicou nessa época a Enciclopédia de Mitologia, né? E meio que desencanou do RPG, né? A gente falou, a gente até volta, mas nunca voltou porque também o tempo que você gasta para fazer um livro de RPG versus o que você ia conseguir vender, simplesmente não valia mais a pena, né? Então, cada um foi para um canto. E não foi só a Daimon, né? Foram praticamente todas as editoras. As que surgiram nessa época era de hobby, né? Era moleque, que o cara juntava uma mesada, fazia 100 exemplares de uma edição, 300, né? Essa época que surgiu aqueles RPG gibizinho. Sabe o formato pequenininho, porque era a gráfica rápida que fazia. E gráfica rápida não conseguia fazer o formato grande, não tinha capa dura, então a tecnologia sempre salvou o RPG. Então ele morre e aí ele volta, né? Já que a gente tá dando nome às eras, né? Era de ouro, era da prata, então a gente poderia chamar esse período aí da Idade das Trevas, né? Da Idade das Trevas no RPG. Mas antes da gente falar sobre a Idade das Trevas, eu queria te perguntar mais uma coisa. O GURPS, ele chega no Brasil com uma grande força, né? Na década de 80, iníciozinho da década de 90, ele era bastante forte. Inclusive aqui no Ceará, no fim do mundo, aqui na Pacatuba, que é a cidade onde eu moro, que é vizinha à capital, tá entendendo? É uma das cidades da região metropolitana, né? Da capital Fortaleza. Interior. Então aqui ele já tinha uma presença bem forte, né, e tudo. Mas de uma hora para outra, assim, ele meio que perdeu força e meio que implodiu aqui pelo Brasil, né? Então ele parou de ser jogado assim, tudo. Da sua opinião, assim, o que você acha que contribuiu para o enfraquecimento? Você acha assim que a Dragão Brasil, né, o trabalho de divulgação do RPG, ele teve alguma influência nisso? Teve muita influência, né? Essa é a época que a Dragão, depois que ele passou da Dragão 50, que eles começaram a focar só em 3D&T, e aí o GURPS era concorrente do 3D&T, e aí eles pararam de falar de GURPS. E aí lembra que eu falei que tinha uma curva de vida útil do RPGista, né? Então ele nascia lá na sexta, sétima série, jogava oitava, primeiro colegial, segundo, terceiro e parava. E aí depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos de Dragão sem falar de GURPS, esses caras não criou-se um público novo, né? E aí essa galera acabou indo para outros jogos, e aí o GURPS ele ficou meio que abandonado mesmo. Mas foi muito dessa falta. A Dragão, ela tinha todo um poder central, né? Que ele decidia, né? Se o RPG ia dar certo, se não ia. Devido à capacidade dela de levar esse RPG para todo o Brasil através das bancas, né? Isso. Mas me diz assim uma coisa, tu falou uma coisa que chamou minha atenção. Por que tu diz que o 3DT era concorrente do GURPS? Eu te pergunto isso porque eu sei que, de certa forma, todos eram concorrentes entre si, né? Mas eu te pergunto isso porque, na minha maneira de ver assim, os dois abrangem um tipo de público totalmente diferente, né? O 3DT, ele é rápido, ágil, é para aquelas pessoas que curtiam mesmo os sentais japoneses, né? Curtiam os anime. E o GURPS, ele já tinha mais aquela pegada de querer ser genérico, de querer, né, cobrir todas as áreas. Eu não sei te responder, você vai ter que perguntar, mas o meu chute é que nenhum do trio Tormenta nunca gostaram do GURPS. Então era questão pessoal deles mesmo, né?
Paladino só gosta do Dungeons and Dragons, o Trevisante que jogava Vampiro e o Caçaro jogava Dungeons and Dragons e nenhum deles gostava do GURPS. Então eles publicavam o GURPS e eu também nunca joguei GURPS, eu nunca fiz uma matéria de GURPS na minha vida. Então eu acho que eles conseguiam colaboradores que escreviam, mas o trio mesmo nunca deu a mínima pro GURPS, né? Eles faziam porque dava dinheiro e porque atraía, né? Mais jogadores, né? Uma vez que eles já tinham adotado o 3DT como cenário de Tormenta e eles queriam ir pro D20, aí eles simplesmente abandonaram o GURPS e largaram os caras, né? Eu sei que tem muita treta nesse meio, assim. Eu não sei qual que é a verdade, mas se eu tivesse... Há muito boato, né? Uma decisão editorial. Há muitos boatos, mas a verdade mesmo só eles que sabem, né? Porque que eles... Mas assim, eu acredito também que você tem razão nesse aspecto quando você diz que não havia, assim... uma simpatia deles pelo sistema, né? Eles publicavam porque como editor tinha que ser imparcial e publicar tudo que o pessoal queria jogar, né? Mas assim, também houve assim, agora é a minha opinião, né? Eu também acho que houve assim um choque com a questão de que o GURPS, apesar de ser um sistema extremamente, né, digamos assim, não quero usar o termo perfeito porque nada é perfeito, né? Mas ele tinha uma capacidade de simulação muito poderosa, né? Comparado com outros RPG. Ele era realmente um sistema genérico, né? Que permitia você criar vários outros cenários em sistema de RPG. Mas ele era também, exatamente por isso, ele era também muito difícil de ser jogado, né? Contra o 3DT, que como a gente falou aqui anteriormente, qualquer criança pegava a revista, né, e saía jogando. Então eu acho que pela própria maneira de ser do jovem brasileiro, o GURPS acabou sendo deixado de lado, porque dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho aprender GURPS. É verdade. Não é verdade? Pois bem, então assim, que eu queria mais te perguntar sobre essa questão, né? A década como a gente falou, a década de 90 foi a década de ouro, né? A década de ouro do RPG. O que você mais sente falta dessa época? Acho que de ir nos eventos que tinham, assim, a gente juntava uma vez por ano. Porque depois, quando o negócio pulverizou, aí teve uma época que tinha vários eventos, acho que é 2007, 2005, mas era um monte de eventos que não ia ninguém, ia tipo 15 pessoas, 20 pessoas no Bob's, no lugar. Mas era uma época onde a galera ia assim, sei lá, 30 mil pessoas, fazia uma festa, tinha o pessoal de cosplay. Ele era tudo que, na verdade, hoje é meio que a CCXP faz. O anime trouxe essa parte, mas a galera ia lá para jogar. Então uma parte da molecada continua indo nesses eventos de qualquer jeito. Tem muita gente que nem percebeu que são 3 tipos de eventos completamente diferentes, né? Você tinha um evento de RPG, você tinha um evento de mangá, de anime, e agora você tem esses eventos estilo feirão, que é o CCXP com palestras, né? Então são 3 eventos diferentes. E na verdade um matou o outro. E hoje a gente está nesse modelo gigantesco, com herói de televisão, com um monte de stand, etc. E parece que ele veio para ficar, né? Mas acho que naquela época tinha muito disso daí, era camaradagem, porque todo mundo não tinha esse negócio de tipo os caras se xingando, brigando. Uma disputa, mulher, né? Era uma coisa estúpida. Porque naquela época os nerds já eram maltratados, então todo mundo se juntava. Se unia, é verdade. Essa galerinha, de novo, eles vieram do videogame. Então no videogame você não tem muito pessoal, você xinga o cara do outro lado e fala palavrão e escrotiza mesmo. E aí a galera trouxe essa mentalidade nova pós 2010 aí pra dentro do RPG. Então tinha muita reclamação, tinha muito grupo reclamando que tinha gente racista, gente preconceituosa dentro do RPG. E era uma coisa que nunca teve antigamente. Tô entendendo. Não, é verdade. Essa parte antiga dá saudade. É verdade, é. E me diz assim, vamos voltar então para era que a gente chamou Idade das Trevas, né? Então, como você disse com as suas próprias palavras, o RPG morreu, né? Sofreu um baque, né? E foi considerado morto. Como
Como foi então que ocorreu esse ressurgimento, essa ressurreição? O RPG morreu foi uma frase clássica que foi na época, né? Era um youtuber da época que chamava Easy Nobre. O cara era super famoso, ele era tipo eu me lembro dele. O Felipe Neto de antigamente, né? Eu me lembro de nome. Uma repercussão gigantesca, a galera ficou putaça com ele, todo mundo falando assim, o RPG não morreu, não vai morrer nunca, e brigando. Mas é claro que não, né? Mas na casinha, assim, com o meu grupo de RPG nunca vai morrer, né? A gente brinca e fala que o RPG é igual disco de vinil. Vai existir pra essa. Vai sempre existir para os colecionadores, né? Hoje em dia você tem disco de vinil colorido, com negócio prensado, com não sei o que, tá muito mais bonito do que era antes. Mas se você falar em termos de mercado, cara, já era, né? Nunca mais vai ser igual. E estava muito atrelado ao fim da banca, né, cara? Quando as crianças de hoje nem sabem o que é uma banca de jornal. Mas, Marcelo, houve realmente assim, né? Quando, né, a Dragão Brasil chegou, né, digamos assim, de certa forma ao fim, ela acabou virando, né, outra revista, assim, mais ligada agora para o cenário de Tormenta, né, que era o cenário oficial. Ela deixou de dar aquele suporte que ela dava a todos os tipos, né, de RPG e se especializou mais, nada contra, né, mas aconteceu isso, né. Então houve realmente, assim, com a queda da distribuição, né, da Dragão Brasil, houve realmente uma era meio negra, né, do RPG. O RPG meio que caiu mesmo. Na sua opinião, o que trouxe de volta, né, esse ardor que a gente vê hoje nas redes sociais, né? Tem vários fatores, né? Então, o primeiro fator, sem dúvida nenhuma, é financiamento coletivo. Que eu acho que é o que traz essa era nova, né? Que é tipo uma era de Fênix, né? Do ressurgimento do RPG por volta de 2014. Quando o financiamento coletivo volta, você descobre que com a internet mais financiamento coletivo, você pode fazer um RPG de qualquer coisa. Então hoje em dia tava um cara fazendo aí um financiamento do RPG de cordel. É inconcebível na década de 90 alguém que ia gastar, sei lá, 20, 30 mil reais do bolso para fazer um RPG de cordel, para ir fazer uma propaganda, para ir chegar na... Tinha que convencer um editor de que aquilo poderia vender. Eu vi um que tá fazendo um negócio de futebol, já imaginou? Então, você convencer um editor de que um negócio desse, né, ia dar certo, era difícil naquela época. Então, o que acontece? Hoje em dia você pula o intermediário e vai direto ao público, não é isso? E com exatamente. Isso essa é a beleza dessa era nova, né? Então você consegue atingir, se você tiver 100 pessoas, 200 pessoas, os caras conseguem comprar em qualquer lugar, você só tem que chegar nessas pessoas e aí você facilita. Então qualquer um pode publicar. E hoje em dia tá muito fácil, né? Você tem os editores de texto, os editores de gráfica, os desenhistas, então você consegue contactar um monte de desenhista, escolher o que te agrada mais no estilo, chamar o cara para trabalhar. Então essa rede de contatos e de criação que surgiu foi infinitamente melhor e maravilhosa, né? A diferença é só no volume de pessoas, né? Porque a gente fala assim, poxa, antigamente os caras ganhavam rio de dinheiro com isso. Para onde foi esse dinheiro? Eu falar, foi fácil, foi pro videogame. Não tem segredo, né? Não tem mágica aí. É verdade. A criançada de 10 até 15, 20, 18 anos, eles continuam gastando um dinheiro absurdo com RPG. Só que isso vai tudo pros cofrinhos do videogame. O financiamento coletivo, ele tem aquele problema, assim, teve muito livro de uma qualidade absurda. Eu comprei vários que eu nunca joguei. Porque são os livros maravilhosos, né? Que é Call of Cthulhu, Pendragon, a New Order fez um trabalho maravilhoso. Assim, eles trouxeram aqueles RPG que todo mundo queria e ninguém nunca conseguiu. Né, capa dura, etc. Yggdrasil, só que aí o livro, né? Sete Mares. R$300, né? Infelizmente. E não é uma criança de banca de jornal que está com esse dinheiro. Então é um outro público. Quem está jogando esse RPG? Normalmente eu acredito que são os descendentes da banca.
Pode falar. O público de RPG ele deu uma encolhida absurda. Eu chutaria uns 10% do que ele foi. Hoje tem... Mas em compensação, a quantidade de livros, de produtos, de cores, de capa dura, tá infinitamente melhor. Mas essa porcentagem que ficou são exatamente, na minha maneira de ver, na sua grande maioria, aqueles que começaram com você, começaram com a Dragão Brasil, tá entendendo? Que eram crianças, né, há 10, 15, 20 anos atrás, e que hoje são adultos com poder, né, efetivo. Exatamente. E são eles que financiam, tá entendendo? O RPG, né? Graças a eles, a esse público, que o RPG ainda tem a sua força, né? Ainda tá seguindo a sua força, né? Porque, assim, é difícil largar. Depois que você começa a jogar, meio que você não quer mais parar, né? Uma coisa muito boa de fazer, muito legal. E assim... Isso é fácil de perceber também. É só ver o financiamento coletivo que a Dragão fez, que foi maravilhoso. Uhum. Essa galera toda que apoiou o Tormenta 20 era a galera que jogava desde 20 anos atrás que comprou. Porque pelo saudosismo, pela nostalgia, eles movimentaram praticamente toda a energia RPGística que existe no Brasil. E aquilo ali é o topo da cereja, ali é a cereja do bolo em cima de todo o Sunday, assim. Aquilo ali é o máximo que dá para chegar. Com certeza. O Tormenta, ele reescreveu toda uma era, né, também do RPG. Aliás, essa época aí é, como você diz, época de ouro mesmo. Só saiu coisas realmente incríveis, né, poderosas. Mas compartilha aqui com a gente, Marcelo. Qual foi? Você diz que sente muita falta dos eventos, né, dos encontros. Como eram naquela época, né? Conta aqui pra gente, qual foi a experiência assim mais incrível que você já viveu numa mesa de RPG? Não foi uma mesa. Uma vez, quando eu era molequinho, a gente fez uma campanha para 72 pessoas. Mas eles não jogavam ao mesmo tempo. Então eram vários grupos de 6, 5 pessoas numa cidade inteira, num reinado. E aí a gente tava em férias e eu jogava de mestre todo santo dia, de segunda até domingo, cada dia com um grupo diferente. E o que cada grupo fazia influenciava no que os outros grupos faziam. Eu acho que essa foi a campanha mais divertida que eu já joguei. A gente ficou quase 30 dias só todo dia de RPG. E aí a galera vinha jogar e o pessoal que não tava naquela aventura podia vir assistir, mas eles tinham que ficar quieto, só observando. 30 dias? Como se fosse um stream, né? Hoje em dia o pessoal fica assistindo a galera jogar na internet. Naquela época a gente inaugurou isso, né? A galera veio assistir a partida para ver o que ia acontecer ali, e aí depois no dia seguinte eles iam jogar e tal, então fez todo um... Não, havia muito disso na época. Logo quando eu comecei a jogar, havia muito disso. Pessoas que até nem jogavam, mas que ia só para assistir a narração, para conhecer outras pessoas, né? Fazer aquela interação social. Então o RPG ele sempre teve, né, esse lado de interação social, né? Me diz assim uma coisa, e no caso você é casado, você tem uma filha, não é isso? É uma garota? Tem uma filhinha. Que idade tem tua menina? Tá com 11. É a Lilith, não é isso o nome dela? A Lilith. É a Lilith. A tua esposa, né? Ela joga RPG, ela gosta, ela não gostou. A gente joga jogo de tabuleiro só. Ah, ela gosta de jogo de tabuleiro. Não tem mais tempo, desde que a gente parou de jogar RPG, meu sócio de vez em quando joga com o pessoal que ele jogava na faculdade e tal. Mas assim, eu tenho vários jogos de tabuleiro, eu acho que a gente migrou pela falta de tempo mesmo para isso daí. Que fica mais fácil, né? Você juntar o mesmo grupo em casa e reunir, etc. Toda semana é complicado, né? Cada um tem suas obrigações, seus trabalhos, sua família, né? O pessoal que eu jogava, cada um foi para um canto, a maioria nem joga mais. Mas quando tu conheceu a tua esposa, tu ainda jogava ativamente ou já estava mais nesse período mais... Não jogava nada. Já estava mais, né, afastado, né? E me diz uma coisa assim, porque talvez algumas pessoas em casa tenham essa curiosidade, eu tive por bastante tempo, depois pesquisando, né, eu descobri por quê, mas
para o pessoal que está em casa, né, tirar essa dúvida. Por que o nome da editora Daimon? Porque Daimon é demônio. A gente fazia os jogos de... Daimon, na verdade, ele é o anjo da guarda da mitologia grega. Mas aí depois, com a demonização, o Daimon acabou virando demônio. Então a gente tem os dois contatos. A gente tem ele como espírito iluminado, que vai te guiar, né, nessa parte, e ao mesmo tempo para irritar o pessoal que é religioso. Aí dependendo de onde a gente então tá... Então você confessa que teve essa pitada de querer alfinetar também o pessoal? Sempre, eu fiz um jogo de tabuleiro na qual você jogava com pastores trambiqueiros. Eu joguei contigo. Então, a gente não tem... Quando você teve aqui no Ceará. O Pequenas Igrejas, Grandes Negócios, né? Então a minha vida inteira eu tive zero de paciência com esse tipo de gente que... abusa da fé das pessoas, que rouba dinheiro dos crentes. Tenta lucrar, né, em cima da crença. O cara não tem o que comer e vai dar dinheiro pra esses filhos da puta. E eu sempre vou ficar inimigo desse pessoal. Não vai ter como, não vai ter negociação. A coisa é divertida a hora que acabar essa palhaçada, né? Então vai ser uma briga de... E eu vou te contar, é difícil, viu? Porque esta palhaçada, ela existe desde o tempo da Idade Média, né? Quando eles vendiam as indulgências, já vendiam as indulgências, né? Então só mudou o pano de fundo, né? Sempre vai existir exploradores e sempre vai existir pessoas ingênuas, né? Idiotas que vão na vibe desse pessoal, né? Acredita, né? Mas é realmente muito triste as pessoas ficarem ganhando dinheiro em cima da crença, daquilo que da esperança, né, que as pessoas têm. Infelizmente a gente vê muito disso. E eu imagino assim a sua chateação, porque como eu sei, a maioria das pessoas em casa sabe também, você é uma pessoa, né, muito ligada ao espiritual, né? Você é um amante do misticismo, né? Você é uma pessoa assim que dedicou a sua vida, né, a conhecer os segredos, né, do universo e tudo. Me diz uma coisa, Marcelo, qual é assim a sua opinião a respeito de Deus e da religião como um todo? Então, primeiro a gente tem que perguntar qual Deus. Essa é a primeira pergunta. Tem muitos, né, por aí. Então, a resposta é que... Vou reformular a pergunta. Peraí, deixa eu reformular. Você acredita na existência de um Deus, digamos assim, de um arquiteto do universo, né? Não talvez necessariamente um Deus pessoal, como a gente vê em muitas religiões, né? Mas algo superior que criou, né, o universo? Não nesse ponto, não nesse sentido de alguém, uma pessoa e tal, mas eu acredito muito que o universo ele tem uma consciência e que na verdade a gente está se manifestando aqui para enxergar esse universo pelo ponto de vista único. Então o universo mesmo ele precisa se conhecer. Então, para se conhecer, ele distribui essa fagulha de vida nas pessoas. E aí cada pessoa tem uma experiência, né? A gente vai viver aí 70 anos, 80 anos, alguns mais, alguns menos. Alguns vão viver ricamente, outros vão viver na miséria. Mas é uma fagulha diante dos bilhões de anos que tem o universo. E no final das contas, todas essas histórias, todos esses pontos de vista, eles servem para construir uma grande visão do que é o planeta Terra. Então essa ideia de um Deus pessoal, não. Eu acredito em deuses como alegorias, como mitologias, como metáforas, como símbolos, né? Isso eles são muito poderosos. Mas como entidades de verdade, assim, de carne e osso, eles... E dentro assim desse universo, como é que você definiria assim a experiência humana da vida? Nós estamos aqui por quê?
É um aprendizado. A gente está aqui para experimentar. Então a gente vê, é um aprendizado. Eu acho que tudo é um aprendizado. Então a gente vem para fazer alguma diferença. Né? A gente trabalha muito com o conceito de verdadeira vontade, né? Que é o dom cristão, que fala assim, o que você veio fazer nesse planeta? Né? Que é justamente o que a gente, provavelmente no ano que vem, a gente vai fazer 25 anos do Trevas, a gente deve fazer uma edição comemorativa, e aí a gente vai puxar muito nessa ideia de que os magos, eles têm que realizar a verdadeira vontade. E uma vez que no livro o seu personagem consegue realizar essa verdadeira vontade, ele vai se tornar imortal. E aí, ao longo do Trevas, você vai poder encontrar o Isaac Newton, os grandes alquimistas, os grandes magos da humanidade, né? O Crowley, o Waite e vários outros que, na verdade, eles não estariam mortos, mas eles viveriam eternamente. Então, no caso, isso seria um novo livro para o cenário que vocês pretendem lançar? A ideia não é um novo livro, porque o Trevas, na verdade, ele não precisa de mudança do cenário, porque ele é baseado na realidade. Então o cenário do Trevas, ele já existe, ele já vai existir. Se você pegar qualquer livro de história, ele é um livro de suplemento para o Trevas. Então, sempre foi assim, sempre foi um dos motivos que o pessoal mais gostou. A gente só vai colocar um pouquinho a mais do que aconteceu, né? Ele parou de ser escrito em 2001. Então, 2002 foram as últimas coisinhas que tinham em algum outro suplemento. Então agora a gente vai trazer essa atualização do cenário só. Tô entendendo. Me diz uma coisa, Marcelo, que bom, a gente está aguardando ansiosamente essa atualização do cenário de Trevas. Eu, pelo menos, estou, né, já tinha ouvido que eu entrevistei o menino, o Henrique Santos, né, do criador do Trevas Campanhas Épicas, e ele já tinha me contado, né, eu digo, coisa boa, tomara que dê certo mesmo. E assim, o pessoal que curte Trevas, eles realmente merecem, né, merecem ter digamos assim, essa nova tiragem, né, esse novo lançamento. Mas a gente não encerrou aquela pergunta, né? Você me respondeu sobre Deus, mas nesse cenário que você descreve, qual o papel da religião? O papel da religião, aí você pegou, porque não serve para nada. O papel da religião é colocar um cabresto na humanidade. Então a gente define como religiosidade, ou espiritualidade, ou filosofia, e o cara pode ser até ateu nessa brincadeira. Ele vai trabalhar aí com esse hermetismo, com essa busca por transformar o chumbo em ouro. E religiões são só cabrestos. Que algum espertalhão pega e fala, vou ganhar dinheiro, e aí constrói uma igreja, e aí mantém o povo dominado. Embora hoje em dia, se você pegar as ideologias e partidos políticos, tem a mesma força que religião. Então eu nem considero mais religião como tal, porque você tem fanático político que é pior do que fanático religioso. O cabresto é até maior. Então não é só isso, o ser humano ele precisa de tocador de berrante para seguir. Então, a galera só vai se iluminar mesmo e trazer e ir para esse lado quando eles se libertarem e começar a pensar sozinho, né? Não ficar nesse pensamento de manada, né? Isso era uma coisa que a gente tentou colocar sempre no RPG, né? Que o mundo tá trabalhando. Depois vai ter aquele filme lá do Matrix, que foi maravilhoso para explicar isso. Então a gente deve partir por uma pegada nesse sentido, de que você tem que descobrir a sua verdadeira vontade e fazer uma diferença no mundo. Maravilha, maravilha. E no caso, voltando então, né, aos 25 anos, né, a data comemorativa dos 25 anos do Trevas, se alguém em casa, né, quiser adquirir os livros que já foram lançados, tem como é que eles fazem para poder adquirir? Tem, se você vai no www.daimoneditora.com.br. Então, apesar da gente ter parado de escrever os livros, eles nunca saíram de publicação. Então a gente tem, por exemplo, Demônios, a Divina Comédia está na 19ª edição.
Então sempre que acaba, a gente faz mais 500. E aí joga lá, e aí vai vendendo. Aí no ano seguinte acaba o Anjos, aí a gente faz mais 500. Aí acabou o Vampiros, a gente faz mais 500. Então os títulos, eles nunca saíram de publicação. A gente só não está fazendo coisas novas. O pessoal da internet que se dedicou, né, à iniciativa Diamond, o Henrique, Shaftiel e toda essa galera, eles fazem os livros, né, a gente liberou o sistema para qualquer pessoa que quiser usar de graça. Você pode escrever um livro, usar o sistema Diamond, vender, ganhar dinheiro, a gente não se importa. E muita gente tem feito isso, né? Então foi o que manteve o sistema vivo até hoje, né? E jogado. Ele até hoje ainda é um dos mais jogados do Brasil. É verdade, ainda é um dos mais jogados do Brasil. E assim, né, porque a força também da questão da licença, né, da licença aberta, né, que começou com o D20, né, que também foi um dos fatores do ressurgimento do RPG como a gente conhece hoje em dia. Antigamente, se você queria fazer um livro de RPG, você tinha que criar o sistema, o cenário, né, e hoje em dia é bem mais fácil. Você em casa tem aquela vontade de fazer um livro, aquele desejo, ó, você já pode utilizar o sistema Diamond, você já pode utilizar outros sistemas que são licença aberta, e você pode se dedicar somente ao cenário, né? Isso. A gente tem 560 livros do sistema Diamond que estão no nosso site, a gente paga todo mensal tal para manter isso lá. Então tem todos os netbooks, tem de tudo que vocês imaginarem, tá lá, tudo de graça. Então tem material absurdo, assim, dá pra você criar campanha até o fim da vida. Pois é, o Júnior tá me pedindo aqui para perguntar a respeito do suplemento para lobisomem. Ele não se conforma que você tenha feito um suplemento para vampiro, um suplemento para demônio e não tenha feito para lobisomem, porque mais no caso saiu no Arcade, não é isso? Nunca saiu. Nunca porque saiu. Lobisomem, na verdade, cara, esse negócio de lobisomem ser significante é coisa da White Wolf. Não tem mitologia suficiente? Tem, mas não existe sociedade de lobisomens na mitologia. O lobisomem em todos os mundos, é uma pessoa que tem uma maldição que vira e tal. Essa história tudo de muito igual. Tribo, isso aí é tudo White Wolf. Então o Trevas é baseado na mitologia de verdade, não tem sentido fazer um livro de lobisomem porque eles não vão se juntar num grupo. É verdade. Então pra gente nunca teve sentido fazer um livro de lobisomens. Espera, mesmo se o público pedir, você vai chutar a bunda e dizer, cara, não tem, acabou, não existe, eu não quero saber. Vai se danar, tem uns 5, 6 netbooks de lobisomem. Uma coisa é netbook, outra coisa é a Diamond lançar. Tem gente que prefere, não importa, se não for oficial, não vale. É porque, como ele tá falando, né, Júnior? Ele disse não há mitologia suficiente que justifique, né? Isso, Marcelo, a criação, né? Como havia dos vampiros, né? Você tem os Rakashasa, os Azimani, né? Inúmeras mitologias, né? Os Lamiai, mas já dos vampiros ou dos lobisomens é tudo muito parecido, é tudo muito igual, não é isso? Entropia, né? É tudo muito igual. Pois é, gente, você vai continuar sonhando aí, vai se conformar com os netbook lá que já fala a respeito, né? Mas assim, já no RPG Quest tem, né? Tem a opção de você jogar com lobisomem, né? No RPG Quest acho que até tem, mas é um personagem por grupo, é uma coisa muito rara. Assim. Muito rara. Essa história de fazer gangue de lobisomem e tal é um negócio que nunca desceu. Eu entendo perfeitamente, porque de certa forma o objetivo do sistema, né, do sistema Trevas, do cenário Trevas, sempre foi seguir a mitologia, né, ser o mais parecido possível com a realidade, né? E aí você não queria ter que criar, inventar o oposto do White Wolf, que já se propôs a criar um mundo imaginário, né, onde os lobisomens eram os personagens centrais, né?
Pois é, aí já ele adora o seu vampiro mitológico, narrou inúmeras campanhas nele, tá entendendo? E já não gosta do White Wolf, nem do vampiro, nem do lobisomem. Ele gosta exatamente por causa dessa pegada mitológica, né? Mas é isso mesmo, não dá pra agradar todo mundo, né, Marcelo? O vampiro é bom, o vampiro gay, entendeu? Então, Marcelo, nós já estamos quase chegando aqui ao finzinho do nosso bate-papo. Felizmente, porque é bom, dura pouco, né, gente? Conversa tão boa. Mas eu queria, assim, pedir para você, Marcelo, assim, fazer uma reflexão, né, e compartilhar com a gente. O que é que, né, como o RPG influenciou a sua vida, mesmo que hoje atualmente você não esteja mais, né, digamos assim, militando ativamente, né, mas você ainda está envolvido com o RPG, você ainda é convidado para muitos lugares para falar sobre RPG, você ainda frequenta eventos que eu sei, né, então tudo, tem a editora que, como você mesmo disse, ainda está trabalhando, né, com o RPG, há o espaço lá para os criadores, né, a lista, gente, de netbooks lá é riquíssima, é muito material criado, e o melhor de tudo, é bonito você ver criado dos fãs, né, para os fãs, é uma coisa muito bonita. Então eu queria que você fizesse essa reflexão e dissesse pra gente como é que você se sente tendo influenciado assim a vida de tantas pessoas, né? Porque há muita gente que joga RPG hoje, mesmo que você, né, queira conservar sua modéstia, porque você é uma pessoa muito modesta, mas existe, tá entendendo? Você tem essa culpa, você não vai poder escapar dela. Muita gente, amigos meus, conhecidos meus, jogam por influência do seu trabalho. Então eu queria assim que você dissesse pra gente como você se sente quando você para pensar sobre isso. Eu acho que é muito legal isso de ter afetado. A gente não tem ideia do tamanho, né? E antigamente a gente tinha menos ideia ainda. Tanto que quando a gente foi para a Bienal do Livro a primeira vez, né, e vinha assim uma quantidade absurda de gente todo dia, toda hora, para cumprimentar a gente, né? Eu olhava pro Norson e a gente falava assim, cara, que coisa absurda. Porque a gente tinha noção de banca, mas, sei lá, você fez 20 mil livros. 20 mil é um número, é um estádio de futebol lotado. Cada um daqueles livros ainda ia jogar com mais 5. Então era uma quantidade gigante, mas aí que tá, como não existia internet, a gente não tinha noção real do impacto gigantesco que a gente tinha, de quantos fãs, quantos leitores a gente tinha. A gente sabia do número, mas o número é um negócio muito abstrato. É verdade. E na Bienal do Livro, quando a gente começou a apertar a mão da galera e conversar e tirar foto e autografar e tal, e via que era gente, aí que a gente cai a ficha assim um pouco, fala assim, caramba, que legal que a gente conseguiu impactar positivamente na vida de tanta gente. Então eu acho que faz uma diferença muito bacana, assim. Eu não me arrependo de nada, né? Eu sei que tem uma pergunta que você acabou não fazendo, se a gente tinha alguma coisa que a gente se arrependeu e tal. Eu falar, teve 2 livros que a gente nunca publicou. Um era o Pokémon. A gente chegou na época que o Pokémon tava uma batendo febre, né? A gente negociou oficialmente com a produtora do Pokémon para ver se a gente podia fazer um RPG do Pokémon, né? Mas aí eles negaram porque a gente não sabia, mas eles iam fazer o card game do Pokémon. Então eles não queriam vender a licença para fazer um RPG oficial, porque eles achavam que ia competir com o card game, e eles fizeram super certo. Não tenho nada questionar, mas teria vendido muito. É verdade. Porque a gente quase fez um RPG oficial do Matrix. Esse eu teria gostado de jogar. Tá na mesa para negociar com a Warner, a gente tava em processo, e aí eles lançaram o Matrix 3, que foi uma merda. Aí vocês desistiram. E aí a gente falou, e a gente pulou fora do negócio. Não são 2 pontos, mas também não tenho nenhum arrependimento. Acho que publicou o que tinha que publicar, do jeito que tinha que publicar, eu não mudaria nada, assim. Acho que foi. Eu digo sempre isso, gente, o sistema tá completo. Por mais que eu pare e pense,
não dá mais, né? Então, você ficar só enchendo de coisas que não faz sentido, só para ficar vendendo livro, aumentando, né? O sistema é muito completo. Claro, os netbooks são maravilhosos porque são, né, como eu falei antes, uma criação do próprio público para o próprio, né, fãs, né? E é uma forma deles de manter vivo algo que a gente gosta, que a gente tem uma paixão, né, pelo cenário, e a gente quer continuar com ele, né? Mesmo que para isso a gente tem que criar e produzir os próprios livros. Me diz uma coisa, quando você sentou a primeira vez numa cadeira com a caneta, né, para escrever o primeiro livro, você passou pela sua cabeça que ia chegar tão... Não tinha ideia, não tinha. A gente tem eu comecei agora na pandemia um podcast que eu entrevisto o pessoal de ordem iniciática, de ocultismo, de maçonaria e etc. Em um ano, se eu voltar no tempo, em um ano, e eu falasse com o Marcelo Eudébio de um ano atrás, falasse que você vai entrevistar 180 dos maiores autores e personalidades e grão-mestres de todas as ordens iniciáticas do mundo, eu já não ia acreditar. Imagina se eu voltasse para aquele molequinho e falasse assim, cara, você vai vender 300 mil livros. Cara. Eu não ia acreditar. Não ia acreditar. A gente nunca acredita. Por isso que eu falo assim, seguindo a verdadeira vontade, né, o estudo da Kabbalah, do hermetismo, você não tem limite tipo que você pode fazer. É verdade, é verdade. E me diz uma coisa assim, Marcelo, se aquele livro nunca tivesse chegado à sua mão, se você nunca tivesse encontrado o Marvel, né, a primeira edição do D&D, o que você acha que teria mudado na vida do Marcelo, né, caso ele nunca tivesse conhecido o RPG? O Marcelo seria muito diferente do que ele é hoje? Totalmente diferente, porque teve uma época que em 2003, 2004, eu estava numa equipe de arquitetos que a gente estava trabalhando para Dubai. Então, quando eles começaram a reconstruir a cidade lá no Oriente Médio, um pessoal que estava comigo, que estava numa equipe, foi para lá. E eu acabei não indo porque eu já tinha editora aqui e eu não queria largar o que estava aqui. Isso foi em 2002, 2003. Uhum. E se eu nunca tivesse jogado RPG ou conhecido RPG, eu ia estar lá projetando prédio em Dubai, ia ter, sei lá, me convertido, ia ser muçulmano. Eu não ia estar aqui me entrevistando, porque você nunca ia ter visto um Trevas, você nunca ia ter ido para a banca de jornal. Então a Dragão nunca talvez teria publicado um RPG, teria talvez começado tardiamente com os videogames, mas aí a gente já não teria, sei lá, umas 40, 50 mil pessoas antes jogando. Seria muito diferente, eu acho. Esse canal aqui também não existe, provavelmente não existiria. Tem os livros, né? Tem os livros de Cabala, eu tenho meus alunos de História da Arte, que eu passei por mais de 10 mil alunos. E tudo, de certa forma, começou com um RPG. De certa forma, o RPG era um jeito de colocar o que a gente via da realidade, só que dentro do jogo, né? Lembra que tinha um mote do Trevas que falava assim, o Trevas é só um jogo, né? A realidade é muito pior. Era verdade, eu me lembro. Então a gente tem essa consciência que a gente trouxe muito desse estudo, né? Muita gente que entrou para a Ordem Demolei, para a maçonaria, para grupos Rosa Cruzes, por causa do jogo. A gente trouxe o conceito de Cabala, de Árvore da Vida, para aqui, para o Brasil praticamente, fora do nicho judaico. Então tem uma influência assim, muito grande. Assim, quando você olha para trás, é muita coisa. Verdade. E assim, Marcelo, puxa, muito obrigada por esse bate-papo, muito bom estar aqui conversando com você a respeito, né, do RPG em geral e do sistema Daimon, que é um dos meus xodóis, é um dos sistemas que eu mais gosto, e é muito bom estar aqui com você. Eu queria pedir, antes de eu fazer esse pedido, só lembrar o pessoal de casa, que eu vou deixar aqui na descrição os links para a editora Daimon, tá? Para quem quiser ir lá,
No caso, para adquirir os livros, precisa encomendar pela editora, não é isso? Faz o pedido pela editora. E aí os livros, gente, ainda estão num preço super acessível, tá entendendo? São livros maravilhosos, muito bom, vale muito a pena conhecer. Conhecer também lá o lado do trabalho, né, do Marcelo, mais voltado, né, para a parte lá do misticismo, né? Então, agora com o lançamento de um tarô, não é isso? Eu estava vendo, né, a gente tem vários já lançados. Né? Quem gosta de mitologia tem a enciclopédia de mitologia. Eu comprei para minha gente, maravilhosa. Divindade lá e mitologia que eu nem sabia que existia. Muito bom também. E vai ficar tudo lá na descrição, tá? Para vocês. Inclusive, se o Marcelo me fornecer o do podcast também, para quem quiser, né? Lá assistir as entrevistas dele, né? Ver lá o trabalho dele, né? Relativo a essa parte do misticismo. Então, eu acho assim que a gente tem que sempre estar procurando entender o universo ao nosso redor, né? E sempre procurando adquirir esse conhecimento que vem para nós trazido dos nossos ancestrais, é a nossa herança, né? Então, o conhecimento que ele vem passado ao longo do tempo, e conhecimento nunca é demais, né? Então, embora alguns digam que é perigoso, eu ainda acho a ignorância mais perigosa ainda. Mais perigoso ainda. Mais perigoso ainda. Eu queria pedir, Marcelo, para você falar para o pessoal assim de casa, né? O pessoal que narra RPG hoje, tanto os que narram por influência do seu trabalho, como os que vieram depois já influenciados por aqueles que você influenciou, né? O que você teria para dizer para essa geração de narradores de RPG de hoje em dia? O pessoal que quer escrever, o pessoal que quer só narrar, o que, né? O que você teria para dizer para eles? Cara, estudem e leiam muito, mas livros mesmo. Pessoal que fala assim, não, eu vejo tudo na internet, no celular, no PDF. Cara, um livro não é um PDF, o processo mental que existe, na qual você vai pegar um livro e o seu olho vai acompanhar e você vai virar as páginas e vai focar naquilo ali no papel, é diferente de você ficar dando scroll no celular. É verdade. Então, consigam as coisas em livros, leiam, assim, adquiram conhecimento, né? A galera tá indo muito pro que é fácil, e as pessoas hoje em dia, elas estão muito burras, assim, elas fazem questão, parece ter uma glorificação de ser estúpido. Rede social, né? Bater no peito, eu não leio o livro, né? Tudo. Simplificação de cenário. Eu vejo muito no RPG que o cara quero tirar essa regra, tá difícil, tá, né? As pessoas querem a moleza, né, e tal, e isso nunca vai fazer uma pessoa inteligente. Então não se acostume com o que é fácil, né? Se acostume com o que é bom. É verdade. Né? E o que é bom dá trabalho, não tem atalho que vale a pena. O professor de Kung Fu falava assim, não existe atalhos para nada que vale a pena. Legal, e é verdade, não existe mesmo. A gente viu que quando saiu, né, negócio de PDF, essas coisas assim, o pessoal declarou a morte dos livros, né, que o livro ia ser... O livro é insubstituível, né, ainda hoje... Eles fazem coleção de PDF, nunca leram nada, né, 550 mil PDFs, o cara nunca nem abriu o arquivo para ver se não tem um vírus lá dentro. É verdade, o dia que abrir, ele pode ter uma surpresa desagradável. O livro realmente é algo assim insubstituível, gente. É uma experiência, né, que infelizmente as crianças de hoje em dia estão perdendo, né? Então toda época tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. Se você fosse fazer um convite para essa geração de hoje em dia, essa geração do videogame, essa geração do livro PDF para jogar RPG, o que você diria para eles? Pra ler mesmo, não tem, é o mesmo conselho, né? O pessoal que quer jogar, pega qualquer cenário, qualquer sistema, senta pra contar história, cria história, mas leia vários autores diferentes, assista bastante filme. Eu digo assim no sentido, vale a pena jogar RPG? Vale, sempre vale. Juntar na mesa, pedir uma pizza, tomar uma Coca-Cola e ficar conversando com os amigos é a melhor coisa que tem.
Por enquanto não, que a gente está na pandemia, mas, né? Isso vai estar para sempre, ou daqui a alguns anos, quando passar isso. E a pandemia, ela trouxe de novo outra virada, né? No RPG, agora o RPG online, né? Que já estava começando a surgir antes da pandemia e agora deu aquela inflada, né? Como é que você vê isso? Você vê isso como um avanço? Você acha que é fogo de palha? Né? É melhor do que não jogar. E resolveu aquele problema de os amigos estão tudo longe, né? Estão tudo sem tempo. Quem não jogava já há muito tempo agora tá voltando a jogar, né? Então vale a pena. O pessoal que não tinha tempo, não tinha como fazer, né? Já é um alívio, né? É verdade. Mas se puder, ou mesmo se você tiver um grupo, juntar na mesa, ainda é tudo de bom. O presencial, né, ainda tem coisas, né, que eu digo sempre, tem coisas presenciais que a internet nunca vai conseguir imitar, né? Aquela coisa de você estar ao lado das pessoas que você gosta, das pessoas que te fazem bem, né? Eu ainda acredito que o presencial, ele tem algo que o RPG, não só o RPG, como a internet, a convivência presencial ainda tem algo que a internet ainda não conseguiu, infelizmente, abraçar, né? Mas é isso mesmo. É uma geração diferente da nossa, né? E a nós só resta assistir, né? Até onde isso aí vai chegar. Mas, Marcelo, eu queria aproveitar esse momento para, em nome, tá certo? De toda a minha geração, de todas aquelas pessoas que aprenderam a jogar com o seu sistema, todas aquelas pessoas que compraram um livro seu, que se deixaram influenciar pelo seu trabalho, para lhe dizer muito obrigado mesmo, certo? Muito obrigado pelas horas que você passou escrevendo, muito obrigado pela paciência, né, pela boa vontade, muito obrigado, né, por não ter desistido diante dos preconceitos, das pressões que você sofreu, tá certo? A gente só tem mesmo que lhe agradecer a você e a todas as outras pessoas, né, que ajudaram a criar a editora Daima, ajudaram a criar o sistema Daima. Eu queria estar aí próximo de você para poder lhe dar um abraço, mas como a pandemia não nos permite, a distância não nos permite, eu vou abraçar você daqui mesmo, tá certo? E lhe agradecer em nome de todas essas pessoas, agradecer também por você ter vindo aqui hoje conversar com a gente, hoje no aniversário do nosso canal. É um prazer imenso ter você aqui. E se você quiser se despedir, né, do pessoal em casa, fique à vontade, tá certo? Então, obrigadão pelo convite. O pessoal que está em casa, então continue estudando, continue lendo e segue em direção à verdadeira vontade. Amém. Então é isso aí, pessoal. Vocês estão em casa, ficaram aqui com a gente até agora. Espero que tenham gostado tanto desse bate-papo quanto eu gostei, né? Esperamos que talvez o Marcelo nos dê o prazer de estar aqui quando ele lançar, né, o especial de 25 anos do Trevas, para falar novamente aqui com a gente. Não sei se vai dar, a agenda dele é muito cheia, mas quem sabe ele tira um tempinho para vir conversar com a gente. O convite já está feito desde agora, Marcelo, tá? E agradecer o pessoal em casa que ficou aqui com a gente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, coloca aí embaixo nos comentários a sua opinião, se você gosta do trabalho do Marcelo, qual o livro que você mais gosta, qual o livro que você mais jogou. A gente vai adorar saber a sua opinião, não é isso? Quer falar mais alguma coisa? Então é isso aí, gente. Obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.